No ar, Estação Estácio, o seu programa de entrevistas. Um papo aberto e direto com quem é notícia. Produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio. Boa noite! Começa agora o Estação Estácio. Eu sou a Bianca Coelho e irei apresentar este programa junto com a Kalinka Albuquerque. Boa noite, Kalinka. Boa noite. Agora são 9h05 do horário de verão. Uma noite com 21 graus na Grande Florianópolis. Hoje, dia 6 de novembro de 2017, estamos ao vivo pelo canal do YouTube Sintonia do Rádio e pela página do Facebook. Vamos conhecer mais sobre o entrevistado de hoje. Rafael Polito, natural de São Paulo, 33 anos, formado no curso de jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí. Já foi câmera, operador de áudio, diretor de imagem, repórter e hoje apresenta o balanço geral na RIC TV Record, de Florianópolis. Boa noite. Bom, eu queria avisar para vocês, nós estamos com o microfone na plateia, disponível para vocês fazerem perguntas. Boa noite, Polito. Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. Ai, que ótimo. A gente está muito satisfeito também de conseguir te trazer aqui para a Estácio. A gente está com uma turma de jornalismo aqui da quarta fase, talvez tenha uns antes e uns depois, mas a maioria é da quarta. Então, Polito, a gente conheceu um pouquinho da tua trajetória, mas como que surgiu o jornalismo na tua vida? Como que teve esse início? Olha, desde criança eu sempre gostei de notícia, né? Na verdade, eu fiz as duas coisas de forma simultânea, porque eu comecei no teatro muito pequeno. E eu sempre gostei da comunicação, das artes. Só que o jornalismo mesmo despertou para valer na época do Aqui e Agora. Eu adorava o Gil Gomes e brincava com alguns colegas, fingindo que era câmera, repórter, contava história, adorava assistir noticiário, o maior barato. Foi nessa época que eu tive certeza, já muito pequeno, de que o que eu queria era aquilo. Então, eu segui esse rumo, já com um objetivo muito claro, de seguir nessa profissão. Não sabia se iria trabalhar em televisão, mas sabia o que eu queria lidar com informação, né? Então, eu fiz as duas coisas juntos. Acho que o teatro me ajudou muito nessa questão. E, mais importante ainda, começar em rádio. Foi fundamental nessa trajetória aí. Foi assim, basicamente, que começou. E como que foi? Essas histórias eram coisas que você vivenciava? Eram algumas coisas que surgiam na tua cabeça ali na hora? Imaginação, brincadeira. Tinha um amigo meu que pegava uma caixa de sapato assim, a gente colocava um jornal, grudava com durex, fingia que era câmera, eu pegava rolo de papel toalha, ou papel higiênico, grudava uma bolinha de papel em cima e saía contando história, brincando mesmo. Brincando em volta do prédio, no condomínio, na casa, no sítio que eu tinha no interior de São Paulo, que eu ia muito com os meus pais. E sempre gostei dessa história de contar a história, né? Eu acho que o que mais deixa viva uma história é o dia a dia, a rotina, o que as pessoas têm para contar, né? Acho que as pessoas tornam vivas essas histórias, assim. Sem pessoas, nada feito, né? E eu gosto muito de gente, desse contato, assim, eu acho muito legal. Legal. E os teus pais te incentivavam, te viam correndo para lá e para cá, quero ser jornalista, e é isso porque mesmo? naquela época não tinha muito apoio dos pais, assim, quem queria ser jornalista, né? Acho que hoje em dia também é um pouco difícil em casa, mas meus pais, eu fui sortudo nesse lado aí. Meus pais sempre me apoiaram em tudo. Filhão, vai lá, é isso aí. Estavam sempre comigo nas provas, nos testes. Tudo que eu sempre quis fazer nesse sentido, eu tive sempre um grande apoio, assim. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Era DJ e usava essa grana para fazer cursos e tal. Paguei meu teatro dessa forma. Então, eles sempre ficaram muito em cima porque eles já sabiam. Isso aí é engraçado. Eles sabiam que essa aí era a carreira mesmo. Falaram, não, o cara quer isso aí. E eles sempre me apoiaram muito, eu sou muito grato a eles. Porque sem apoio da família, eu acho que a gente não consegue, né, seguir o caminho que a gente deseja. Legal. Então, já tinha isso na tua cabeça e daí na faculdade você começou também no rádio, né? Teve ali as participações. Foi. Como que foi essa oportunidade? Eles te viam e destacavam e é o Polito que vai fazer isso aqui. Nada. Eu me considero um cara sortudo também, porque eu tenho tantos colegas que amavam, né, a profissão e não conseguiram seguir por conta do nosso mercado de trabalho tão complicado, enfim, uma série de fatores. Me considero um sortudo porque eu acho que eu fui
escolhendo, tendo opções e fui conseguindo seguir os caminhos da melhor forma possível. E o começo foi exatamente isso. Assim, eu comecei na parte operacional, né? Como voluntário primeiro. Então, tudo que pintava para fazer, eu era voluntário. Eu estava na rádio, estava na TV da universidade. Eu estava sempre envolvido nos processos. Isso foi muito importante para conhecer os bastidores. Porque tem muita gente que cai de paraquedas na frente do vídeo, por exemplo, e não sabe, né, como é que funcionam os processos. Então, começar como voluntário, depois como estagiário e evoluindo, fez toda a diferença. Porque eu comecei na parte operacional, né, da rádio, e aos poucos eu fui crescendo, né? Ganhei um programa, tive a oportunidade de apresentar, logo na sequência o pessoal da TV se interessou, gostou do meu trabalho, eu fui para lá como estagiário e trabalhava simultaneamente nos 2 lugares. Então eu estava na rádio de manhã bem cedo, entrava às 5 da manhã, já trabalhava nos jornais da manhã com o professor Carlos Prachetes, que hoje é coordenador lá. E, na sequência, fazia programa, saía para a rua, fazia matéria, transmissão para o jornal na sequência, almoçava rapidinho, voltava para a universidade, ia para a TV, onde eu era estagiário, mas aí na parte de trás, né? Teve uma época que eu fui cinegrafista, depois eu operei áudio, aí fui crescendo dentro da TV também. Quando a coisa cresceu muito na TV, não teve como manter as 2 coisas, porque eu também escrevia para o jornal de final de semana. Tinha que entrar um dinheirinho para algum lugar, né? E eu pagava a faculdade, era estagiário, conseguia juntar as 2 coisas e à noite estudava. E aí, quando os caras me promoveram para funcionário, eu deixei de ser estagiário, ainda aluno, não teve como manter a rádio. Foi um momento um pouco triste, assim, feliz e triste, porque eu adorava fazer rádio, mas eu vi que aquele era o momento de, né, a possibilidade de poder crescer. E foi aí que as coisas começaram a mudar rapidamente. Quando eu entrei em televisão, eu entrei como câmera. Aí depois fui promovido para editor, linear, não linear. Naquela época ainda tinha a edição linear, né? Então era na máquina, aqui na fita mesmo, beta, super VHS, enfim. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia é tudo memória, né? Mas graças a isso eu conheci os bastidores, entendi o que fazem os profissionais. E nesse momento foi quando eu me apaixonei mesmo por televisão, né? E aí, por conta do meu trabalho bem executado lá, algumas pessoas enxergaram, gostaram do que eu fazia e me contrataram para uma produtora. Foi quando eu comecei a rodar o Brasil. Aí saí, fui trabalhar em Curitiba e tive a possibilidade de vivenciar documentário, filme, outro tipo, né, película, outras coisas assim. Então essa visão ampla foi muito legal, foi muito importante para a construção assim do Rafael Polito, sabe? Foi bem legal. Sobre a vocação para ser um comunicador, acredito que o teatro te ajudou muito nisso. Muito. Certo? Como é que foi essa questão do teatro? Teu curso? Eu sempre fui um cara tímido. É difícil, né, dizer isso, mas é verdade. Eu sempre fui um cara tímido e o teatro me ajudou a quebrar a timidez. Então, eu acho que eu me descobri melhor, né, apresentando peças e contando histórias. Descobri naquele momento também que não era aquilo que eu queria como profissão, mas sempre amei o teatro como hobby, como forma de expressão corporal, o jeito de levar cultura para as pessoas, né, das histórias mesmo, das lendas, dos mitos, enfim. E o teatro me ajudou nessa questão, assim, a quebrar a timidez e me ajudou a me expressar melhor, assim, como pessoa, como ser humano. Né? E então o teatro super te ajudou na faculdade para você entrar nessa parte da rádio. Totalmente. E essas oportunidades são muito legais, né, Polito? A gente vê quando você consegue conhecer cada parte, os bastidores, conhece na frente das telas, atrás, qual é o trabalho do profissional. Porque às vezes a gente está lá na frente e a gente não sabe que precisa ser na hora, mas quem está lá também está naquela correria para fazer acontecer na hora. Você acha que essa facilidade que você teve, hoje em dia, ela continua acontecendo para os jornalistas? Tu acha que quem está se formando agora tem essa oportunidade mesmo de construir essa trajetória da mesma forma que você construiu? Tem. Eu acho que tem, sim. Acho que as possibilidades até aumentaram por conta da internet, né? As plataformas agora estão diversificadas, então acho que a possibilidade de você fazer o que você quer está mais fácil nesse sentido. Apesar do mercado ser muito enxuto em alguns estados. Aqui, por exemplo, acho que o mercado está bem enxuto. Difícil de entrar. Tanto que eu estou há anos tentando voltar para Santa Catarina e a oportunidade surgiu agora. Mas eu acho que as possibilidades são boas, sim. E é importante dizer para a garotada, para quem está na sala de aula, que entender melhor os bastidores é mais importante do que o resto. Porque você passa a entender as pessoas, a conhecê-las e, o mais importante, a respeitá-las.
Então você passa a respeitar todos os profissionais e sabe que televisão, que rádio, que jornal, que revista, que internet, seja lá o que for, portal, nada se faz sozinho. Tudo é coletivo, tudo é uma rede. Se você rasga a rede, ela não pega o peixe corretamente, o peixe escapa. Então, na comunicação, acho que é isso. A gente tem que trabalhar em rede. E isso foi o mais importante de tudo, de todo esse processo. Para mim, a minha visão é o mais importante de experimentar tudo isso foi ter o contato com as pessoas e aprender a respeitá-las. Porque tem muita gente que vem, senta aqui, fica 4 anos e meio, né? 4 anos. 4 anos. E quando se forma, já quer entrar no vídeo, já acha que é o popstar, já acha... né? E não é nada disso. É uma grande ilusão, né? Então, eu acho que se destaca quem ama o que faz e, mais do que isso, quem respeita os colegas, quem consegue seguir adiante. Sem isso, acho que não tem nada feito, não. E você falou de voltar para Santa Catarina depois de 8 anos, né? 10 anos. 10 anos. E como que foi voltar para cá? Foi muito bom, paulista, né? Na verdade, eu passei minha adolescência em Itajaí ali, né? Depois vim para cá. Então, boa parte dos meus grandes amigos eu fiz aqui. E os meus pais... Foi engraçado essa parte toda, porque eu tinha feito prova lá e tinha passado. E... na época eu estava muito indeciso, porque eu era muito moleque, nem tinha idade para seguir, meus pais queriam que eu ficasse, aí ficou aquela coisa em casa, pô, você tem que ir, tem que ficar, e eu queria estar junto deles, assim, porque, como eu disse, né, essa história da família é base, é fundamental. Quem tem essa possibilidade de contato com pai e com mãe, ou só com pai, ou só com mãe, sabe que essa estrutura movimenta montanhas, né? E eu resolvi vir com eles. Então, eu acabei vindo, finalizei a escola aqui, ao mesmo tempo fui lá, usei as minhas notas que eu tinha e já entrei na faculdade. Escolhi essa especificamente porque, na época, a estrutura era muito boa, né? E eu sabia que eu queria televisão, então eu escolhi uma que tinha uma estrutura que me agradava. Então, eu fui em todas, conheci as estruturas e achei que aquela ia caber melhor, assim, do que eu pretendia profissionalmente. Essa escolha também foi importante. Então, Polito, e agora o Balanço Geral está perto de completar 1 ano, né? Pois é, passou tão rápido, né? Passou bem rápido mesmo. E passa voando, mas eu queria ver Boa. contigo. Você está conciliando um jornalismo sério, um jornalismo padrão, com a parte do entretenimento, né? Que é a Hora da Venenosa. Como que está sendo esse período de 1 ano? É um desafio? Como que você consegue conciliar os dois? Não, é um desafio, mas eu acho genial, assim, eu gosto muito dessa ideia. O Balanço Geral, ele é um programa super versátil, né? Ele é muito volátil. Então, na mesma hora eu posso dar uma notícia muito forte e, ao mesmo tempo, na sequência, brincar, fazer uma promoção. Aí entra o merchandising, logo depois vem o ao vivo. Enfim, ele permite essa flexibilização. O programa é assim. A essência do Balanço Geral, nós não trouxemos para cá. No primeiro momento, nós viemos com a ideia e essa ideia se transformou. Por quê? Não sejamos ingênuos. Todo tipo de programa ou jornal sofre adaptações dependendo das condições regionais. Nós analisamos todas essas condições diariamente, né? E diante desse cenário do público que nós queremos atingir, a gente estabelece um formato. Levamos, então, cerca de 6 meses para determinar o formato ideal. E o Balanço Geral agora, eu acho que chegou num formato ideal. Então, ele está bem no meio termo em relação a outros programas que tem pelo Brasil. E posso dizer isso tranquilamente, porque já trabalhei em pelo menos 7 capitais. Sei que muitas delas têm formato puro, algumas com formato mesclado, e outras extrapolam completamente, né? Por exemplo, o Balanço Geral, que é apresentado pelo Amaro, em Vitória, é completamente oposto do Balanço Geral que é feito aqui e em São Paulo. Assim como o Balanço Geral que é feito em Belém do Pará, que eu também apresentei, ou em Minas Gerais, é completamente diferente do Balanço Geral que é feito em Porto Alegre pelo Mota. Então, são características regionais. Toda essa análise tem que ser feita. Essa estrutura que mescla entretenimento e notícia, eu acho genial, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, pegar vários tipos de público. Então, não é só a pessoa que tem interesse em notícia, mas é a pessoa que tem interesse na notícia mais desconstruída e também tem interesse no entretenimento. Então, acho que a rede você consegue ampliar maior. Se você tem uma visão de 90 graus num jornal convencional, como o Jornal do Almoço que tem aqui, que não é ruim, mas que é um jornal focado em notícias, 100%, a gente tem uma visão mais 180 graus. Então, a gente consegue ampliar o nosso público e trazer mais gente. E são 3 horas, né?
Como que é esse teu pique, assim, para aguentar essas 3 horas no ar e vai para cá, e vai para lá e muda de câmera e senta um pouquinho na bancada, mas é uma correria. Tem que ter pique, tem que gostar muito, tem que estar com a cabeça muito tranquila, né? Tem que conhecer o que você vai falar, tem que inevitavelmente estudar um pouco de cada assunto. A gente, como jornalista, nunca vai saber tudo, é impossível, né? Mas a gente tem que saber pelo menos o mínimo. Então, sempre antes do programa, agora eu tenho feito mais isso, porque no começo a gente saía para fazer matéria e tudo mais. Eu cheguei muitas vezes em cima, e aí eu conheci o programa no ar. Isso é muito perigoso, né? Mas a gente encara, eu não tenho medo de fazer isso, gosto muitas vezes por conta da adrenalina. Mas é importante você chegar antes, dar uma lida, conversar, porque quem produz, quem faz tudo aquilo são as pessoas, né? A equipe, não sou eu. Eu sou só peça de um grande quebra-cabeças. E essa visão é muito importante na construção de um programa, porque quando você tem a ideia na cabeça, ela pode até parecer interessante, mas quando você compartilha ela com outros, às vezes você detecta que a ideia não é tão genial assim. E é aí que está o barato da coisa, porque é assim que se forma um programa de melhor qualidade. Quando você detecta que você pensou em algo que não é tão bom assim. Então é bom ter um freio, né? A equipe funciona nesse sentido. E ainda mais quando o programa tem entretenimento. Na hora da venenosa, eu sento ali para dar notícias ligadas ao entretenimento e, ao mesmo tempo, para me divertir. Sim, o mundo já está tão chato, né? Ô mundo chato, a gente está com o mundo meio de ponta cabeça. Então, eu acho que as pessoas precisam um pouco disso também. Existe muito preconceito na nossa área em relação a esse tipo de informação, mas ela é válida, né? Não dá para a gente ficar 24 horas do dia falando de Beethoven, de notícia internacional, de ataque terrorista e do problema político nacional. A gente tem uma hora que parar e, né, absorver outro tipo de notícia para descontrair, para dar um pouco de risada, para saber um pouco dessa outra área que interessa a muita gente, porque se não interessasse, notícias como Caras, Tititi, enfim, não tinham mercado no Brasil. Não ganhava dinheiro, né? Sempre tem um jeitinho bom de conciliar esses dois assuntos, né? Então, a gente vai finalizar o primeiro bloco agora. Agora são 9 horas e 22 minutos do horário de verão. Estamos conversando com o jornalista Rafael Polito e a gente volta já já. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação.
voltamos a apresentar Estação Estácio, o endereço da informação. Volta com o Estação Estácio e continuamos a nossa conversa com o Rafael. Agora são 9h26 do horário de verão. Lembrando que a gente está com o microfone disponível aí na plateia, aberto para perguntas. Polito, vamos falar agora de Hélio Costa. Vamos. Ele é uma referência no jornalismo aqui de Santa Catarina, né? Então, como é que foi o desafio de assumir o lugar dele? Foi tranquilo. Eu acho que não existe assim meu lugar dele, assim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Eu mesmo já mudei só pelo grupo 8 vezes. Então eu acho que essas posições, elas não são fixas, assim, né? Eu respeito muito o Hélio Costa. Foi um dos caras que eu comecei no trabalho, assim, como jornalista. Em 2007 a gente trabalhou junto, eu era repórter dele. Ainda naquela época era Balanço Geral. Eu respeito muito o jeito dele de dar notícia, a postura dele diante de tantas questões, né, urgentes. Mas foi tranquilo, assim. Nada... Eu já passei por tanto desafio, por tanta coisa na vida, já levei tanta porrada, que eu acho que essa fase assim foi uma coisa absolutamente tranquila. Ainda mais pelo fato de ele ter me dado o maior apoio, assim. O Hélio, muita gente não sabe, mas nos bastidores me deu o maior apoio, assim. A gente conversou muito sobre isso, enfim, tranquilo. Que tipo de porrada? Fiquei curiosa. Porrada? Um exemplo? Sim. Então, tentaram me assassinar em Belém do Pará, né? Foi por isso que eu saí de lá. O programa estava dando muito certo e durante quase 10 anos o que eu fiz foi cobrir matérias policiais, né? Eu sempre gostei muito dessa área. A única vez que eu disse não dentro do grupo para algum tipo de missão foi quando me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. Na época, a gente fazia um pool, que a gente fala, que era um programa apresentado no Rio e, ao mesmo tempo, passava em São Paulo. E surgiu a oportunidade de seguir para lá. E o convite surgiu. Eu fiquei um pouco assim, minha mãe falou, filho, não vai e tal. Estava estourando aquela história do Morro do Alemão na época. E eles queriam que eu fosse para fazer favela, né? E eu acabei dizendo não. Mas foi algo do destino, porque foi um convite, de certa forma, informal. Uma semana depois surgiu Belém do Pará, que foi decisivo, assim, na minha carreira, porque lá eu consegui mostrar de verdade o meu trabalho, principalmente na área policial. E eu fiquei 3 anos em Belém. E acho que ainda estaria em Belém se esse fato não tivesse acontecido. Mas são coisas da vida, né? E o que motivou essa tentativa de homicídio na época? Então, o cara é um maluco, né? Coitado. Lá em Belém, a violência é muito extrema. E a gente tinha um programa lá 100% policial. Inclusive, eu apresentava, além do Cidade Alerta que eu apresentava lá, apresentava um especial de sábado que chamava Balanço Geral Casos de Polícia, que era um sucesso de audiência, dava pontos absurdos assim no Brasil, um dos recordes da Record. E aí esse cara era usuário de crack, estava tendo visões, depois a coisa ficou esclarecida, né? Isso aí no começo ficou nebuloso, ninguém sabia quem era. Mas enfim, ele teve uma visão, achou que estavam perseguindo ele, a família dele, o irmão dele tinha sido assassinado 15 dias antes com 15 tiros. E ele foi para frente da Record TV lá em Belém para se vingar do Edir Macedo. E podia ser qualquer um. Por muita sorte não era arma, né? Ele estava com uma faca de açougueiro desse tamanho. Eu fui entrar, eu sempre andei de chinelo, eu gosto de andar assim, entendeu? À vontade. E eu vou a pé, eu gosto de ir a pé. Eu morava bem pertinho, como eu moro aqui. E eu tava, naquele dia minha mãe falou, não, vou te levar, vai. Eu falei, tá bom. Aí a gente tomou um sorvete, no caminho ela parou e tal. Eu tava atravessando a rua, mexendo no celular assim e tal, todo avacalhado. Botei a pasta debaixo do braço. Quando eu fui empurrar a porta, assim, que é uma porta de vidro, eu vi o reflexo do cara. Ele estava escondido atrás de uma árvore, assim, a mais ou menos uns 15 metros, e veio com tudo, com aquele facão. Essa foi a sorte, eu vi o reflexo dele. E aí eu comecei a me defender. Teve um tempo que eu fiz taekwondo, muito tempo, sem me defender legal. Aí eu derrubei ele, enchi ele de porrada e corri. Só que minha mulher, nesse meio tempo, saiu do carro e veio gritando, Rafael, Rafael, veio gritando no meio da rua. E o cara a viu, ele não tinha visto ela. Aí ele correu para esfaquear ela. Foi na hora que o segurança saiu armado e gritou, para, eu vou atirar. Aí o moleque se assustou, era um moleque lá, 20 e poucos anos. Caiu e correu e fugiu. E ficou essa história. Aí não sabe quem é, não sei o quê. No meio dessa turbulência toda, eu fui para Brasília, fiquei uns dias para descansar a cabeça, minha mulher ficou muito traumatizada. E aí eu decidi ir embora, né? Foi quando eu pedi demissão e tal. Só uma semana antes de eu pegar o avião,
Pegaram o cara. Um delegado amigo meu ligou, Polito, estamos com o cara aqui, não sei o quê. Aí eu falei, tá brincando, Aldo? Vem cá. Aí eu fui lá, na delegacia da Cremação, que chama que é um bairro. Chegou lá, entrei assim, a mãe, Dona Esmeraldina, estava chorando muito. Aí quando eu subi a escada assim, ela se ajoelhou, abraçou minha perna assim, Polito, me perdoa, não sei o quê. Aí eu, como assim? Aí ajoelhei também, abracei ela, falei, mas eu não tenho que perdoar a senhora. Quem fez isso foi o filho da senhora, tá tudo bem e tal, estamos bem, o importante é que tá todo mundo bem, ele tá bem, eu tô bem. E foi assim, cara, a história é muito louca. Aí eu entrei na sala com o cara lá, ele também chorou, pediu perdão, abracei o cara, perdoei ele, e a vida segue. Mas aí o destino já estava traçado, né? E foi engraçado, porque depois disso eu parti para o SBT, foi a primeira vez que eu saí da Record. No dia seguinte o SBT me contratou e eu fui com o objetivo de apresentar um programa em Brasília. Só que eles não conseguiram viabilizar comercialmente, eu acabei voltando para a Record, que ficou me atormentando. E eu fui aí depois de Brasília eu fui para Minas Gerais, para ser substituto do Mauro Tramonte no Balanço Geral também, e para fazer matérias para o Cidade Alerta do Marcelo Rezende. Então, um jornalista tem que lutar taekwondo também, né? Tem que estar preparado. Que loucura! É verdade, mas foi sorte. Bom, foi sorte. E nesse momento, tu cogitou mudar o rumo da tua vida, trocar de profissão, se especializar em alguma outra coisa? Nunca. Eu amo o que eu faço e vou seguir jornalista até o último dia. Até o último dia. Eu acho que essa profissão nossa, assim, minha visão, tá, gente? Tem muita gente que acha que não, mas é o que eu acho. Tem uma missão, assim, eu acho que existe uma missão por trás do fato de você comunicar, de você dar informação, né? A gente lida, ainda mais com esse programa, com comunidades carentes o tempo todo. E a gente vive num país que, infelizmente, é, né, completamente desigual. Então, eu encaro assim, o meu dia a dia pensando primeiro nisso. Eu penso primeiro no que eu vou fazer, na missão, nas pessoas, depois na empresa, depois em mim. Porque a responsabilidade de estar à frente de um programa como esse, de estar à frente de uma matéria, de produzir, né, alguma coisa, um programa, enfim, um jornal, é muito grande. As pessoas contam com isso, sabe? Não é só o poder público, a cobrança também é com a imprensa. A responsabilidade passa de não ser só ponte, né? Você passa a atuar mesmo, assim, e ajudar as pessoas no dia a dia. Então, eu acho que isso é o que me move, assim, a possibilidade de poder ajudar. Se tiver 1 milhão de pessoas ajudar uma, eu acho que eu consegui cumprir meu papel. Legal. Então, vamos para uma pergunta aqui da plateia. Boa noite. Oi. O Gabriel quer fazer a pergunta. Bora lá. Boa noite, Polito. Oi. Falando por mim, particularmente, eu te admiro muito, porque Obrigado. Você é um cara que já conseguiu chegar em um lugar onde muitos de nós que ainda estamos estudando já chegou. Todo mundo vai chegar lá, vocês vão chegar lá. E eu queria saber, para você que já chegou em um lugar que é tão almejado, quais são os teus planos agora para o futuro? Onde você ainda sonha chegar? Você acredita que eu me considero um cara realizado? Eu tenho uma família que eu amo, eu moro na cidade que eu queria morar, meus pais estão perto. Eu me considero um cara realizado profissionalmente. Muita gente me condenou em São Paulo quando eu disse que voltaria para Santa Catarina, dizendo que eu tinha feito o caminho inverso, né, o caminho contrário. Eu acho que eles estão equivocados, porque o que a gente tem que buscar na vida, essencialmente, é a felicidade, né? E se eu estou realizado, se eu estou feliz, né, profissionalmente, a consequência é que tudo dê certo. Se não der certo, entendo que o destino aprontou algo para mim, que eu não estou enxergando agora. Então, o que eu digo para todo mundo quando me perguntam isso, quando tocam nesse assunto, é: acredite no seu sonho. Porque se a gente não acredita naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente almeja, nada vai dar certo. Então, eu me considero realizado, não tenho mais planos de evoluir, nesse sentido profissional, pretendo continuar ajudando o máximo de pessoas e comunicando da melhor forma possível. A gente erra todo dia, eu erro. Enfim, às vezes eu falo uma abobrinha lá de comentário, às vezes eu paro e penso, o que eu falei? Depois eu tento consertar, a gente volta no assunto, faço um remendo, tento de alguma forma pedir desculpa se cometi algum erro, mas a gente é ser humano, a gente erra, né? Então, tento dar o máximo de mim todos os dias. Eu acordo com esse pensamento. Dou o máximo de mim em casa, com as minhas filhas que eu amo demais, com a minha esposa, e dou o máximo de mim no trabalho. E me considero um cara realizado. Daqui para frente, o que vier, eu considero lucro. Ótimo, obrigado.
Rafael, você se destacou e ganhou a simpatia do ex-apresentador Marcelo Rezende. Como foi o privilégio de trabalhar com ele? Foi incrível. Foi incrível. O Marcelo não foi só, entre aspas, um chefe, mas foi um grande amigo, porque a gente desenvolveu uma amizade ao longo do tempo. Coincidentemente, nós tínhamos amigos em comum. Um grande amigo meu de infância casou com uma menina que é afilhada dele. E a gente se encontrava, não só na TV, fora dela. Eu preferia sempre encontrar o Marcelo profissionalmente. E as pessoas achavam isso engraçado. Pô, mas você já se conhece e tal. Mas é que eu geralmente tento não misturar as coisas, né? Em alguns casos isso é difícil. Mas o Marcelo foi sempre uma grande inspiração. Ele sempre foi esse cara turrão, ele sempre foi meio mal-humorado, né? Mas o que as pessoas, muitas delas, não sabem é que por trás dessa casca tinha um cara de um coração muito grande. O Marcelo ajudou muita gente. E eu, da época que ele fazia Linha Direta, eu já o admirava. Além disso, das matérias investigativas, muitas delas esclarecedoras, né, de casos extremamente graves. E eu enxergava naquilo um exemplo, né? Também foi um dos caras assim que eu me espelhei profissionalmente para construir a minha carreira. Porque tanto na questão do entretenimento, como nessa galera, nesse pessoal que faz matéria investigativa, alguns casos, ou policiais, existe certo preconceito, até dentro da nossa área. E o Marcelo é o maior exemplo de que tudo isso pode ser invertido e dar certo na medida em que você acredita no que você faz. E ele acreditava. Porque quando surgiu essa ideia de fazer o Cidade Alerta com esse perfil, chamaram ele de louco daí para cima. E ele falou, não, você vai ver, você vai ver. Ele acreditava naquilo, entendeu? Então, nos bastidores, ele era turrão, mal-humorado e tal. Muita gente não gostava do Marcelo, eu sempre tive uma boa relação com ele. Às vezes ele me dava me xingava nos bastidores, brigava comigo, mas eu sabia que aquilo era para o crescimento, não só o crescimento profissional, o meu crescimento profissional, mas o crescimento do programa. E ele estava certo, porque se ele tivesse errado, o programa não tinha sido esse sucesso que é, até hoje, mesmo depois da partida dele. E isso é muito curioso. Eu acho que ele foi um dos caras que teve uma visão além dos que estão também na nossa área. Eu acho que isso é bem interessante. Como tu disse, tu trouxe, então, ensinamentos do Marcelo Claro. para a apresentação do programa hoje, que tu apresenta, né? Com certeza. Então, que tipo de referência tu trouxe do Cidade Alerta que hoje tu adota no Balanço Geral? Além do improviso absurdo que ele tem, a narrativa. A narrativa. Ele tinha um poder de narrativa muito forte, né? A minha base de narrativa é do rádio. Mas o Marcelo me trouxe uma escola que foi um pouco além disso, porque ele lidava e sempre conseguiu lidar com pessoas. No rádio eu aprendi mais a parte da criação, assim, de imaginar, né, de você bolar um improviso, contar uma notícia, enfim, sem ter o apoio, o suporte da imagem. O Marcelo, além do suporte da imagem, o que prendia as pessoas verdadeiramente não eram as imagens. Porque toda vez que ele contava uma história e começava uma história no vídeo, reparem, tinha sempre só uma foto atrás dele, ou coisa do gênero. E mesmo assim as pessoas ficam lá. Porque a narrativa do cara, o poder de improviso e de contar uma história é muito grande. Então a minha bagagem que eu quero carregar dele... Me pediram pra vir aqui falar do meu careca preferido. Legal. Então agora a são careca 9 horas e 40 mundo, minutos meu no horário de verão. Estamos conversando com o jornalista Rafael Polito e a gente volta já. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação.
voltamos a apresentar Estação Estácio, o endereço da informação. Estamos de volta e continuamos a nossa conversa com o jornalista Rafael Polito. Agora são 9 horas e 46 minutos do horário de verão. Vamos lá. Lembrando que a gente está com o microfone aberto aí na plateia. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. E vamos lá. Polito, hoje a gente trava, né, uma briga muito grande em relação à não obrigatoriedade do diploma de jornalismo. E a gente sente que, às vezes, até pende um pouco na opinião de quem está cursando. E qual que é a tua opinião sobre o diploma, a obrigatoriedade ou não? Acho que foi um equívoco que aconteceu. Acho que o diploma é necessário, sim. Acho que para qualquer tipo de curso a gente tem que ter um diploma, né? Tem que ter uma faculdade, um nível superior. Independente de agora não ser obrigado ou não a ter um, é fundamental a gente passar pela academia para poder ter as experiências necessárias da teoria, né? Nem que tudo aquilo que a gente aprende em sala vá ser aplicado fora, porque muitas coisas realmente não são aplicadas, né? Como a tal da história da isenção, que para mim é uma grande utopia. Não tem como, não sei se vocês concordam comigo, mas não tem como você ser isento se você, em determinado momento, você vai contar um fato e vai estar dando a sua visão daquele fato. Eu conto, esse copo está meio cheio. Você fala, não, esse copo está meio vazio. Cada um vai ter uma visão do fato, mas ele não deixa de ser um copo com água. Então, no jornalismo, é mais ou menos isso. E a academia dá esse respaldo, né? A universidade dá esse respaldo. Independente de você ter um papel ou não para colocar na parede, ou seja, lá onde você quiser, dentro do armário, ela é fundamental. Agora, que foi um grande equívoco do Supremo, né? Tomar essa decisão, a não obrigatoriedade do diploma, eu acho que isso foi. E eu acho que essa opinião veio porque agora está muito fácil do pessoal disseminar as informações, né? E qual é a tua opinião a respeito disso? Porque hoje na internet qualquer um se sente um comunicador. Qualquer um pode colocar ali a notícia e ela se compartilha de uma tal forma que a pessoa, querendo ou não, ela se sente um jornalista, né? Mas veja bem, eu acho que o brasileiro, né, ou qualquer pessoa que está por aqui, não é ingênua a ponto de acreditar, né, nos, entre aspas, falsos jornalistas. Eu acho que as pessoas sentem, as pessoas sabem, né, naquilo que podem acreditar, naquilo que é verdade, naquilo que estão sendo levadas a crer. Então, independente de ser obrigado ou não, você que está na universidade, não se sinta coagido por isso. Siga a carreira, acredite naquilo que você está estudando, naquilo que os professores estão levando, extremamente a sério dentro de sala de aula, porque um detalhe ou outro, ou muitas vezes muitos detalhes, vocês vão ser usados na rotina, no dia a dia da comunicação. Então esqueça esse pessoal, né, que não tem dado valor para esse ponto que é fundamental, que é a universidade, e sigam firmes, porque sem a teoria, sem a base acadêmica, eu acho que não existe bom jornalismo. E você acha que essa facilidade, então, o povo tem que, lógico, ir atrás da informação que tem maior credibilidade, mas você acha que acaba afetando um pouco o espaço do jornalista? Não. Não acho que afeta. Por quê? Você tem a base, certo? Você segue para a carreira profissional. Quando você vai ser contratado por uma empresa séria de comunicação, a primeira coisa que ele vai te pedir é o diploma. Ponto. Nenhuma empresa séria de comunicação no Brasil contrata um jornalista sem que ele seja, de fato, formado em jornalismo. Essa que é a questão. Sim. E tu se considera um formador de opinião? Por quê? Pior que me considero. A gente forma opinião, né? Porque você lida com todo tipo de assunto. Eu lido diretamente com o jornalismo opinativo. Então, ali, muitas vezes, eu estou dando a opinião da empresa em forma de editorial, o que fica visível, e, na grande maioria dos casos, eu estou dando a minha opinião, a minha visão, né? E é claro que, muitas vezes, a pessoa que está perdida ou que não entende muito sobre aquele assunto, vai na onda, né? Vai na sua onda. Por isso, a responsabilidade e a missão muito grande, né? Porque eu tenho consciência de que, muitas vezes, o que eu estou falando ali, muitas pessoas vão se embasar naquilo para construir uma trajetória. E a gente influencia demais, principalmente na questão política, né? Então, a responsabilidade dobra
na medida que você tem um programa com a audiência que a gente tem e que atinge tanta gente simultaneamente. Detalhe, não é só TV, ela é transmitida pela internet, o que triplica, né, o valor de pessoas instantaneamente atingidas por aquela notícia, por aquele fato. Temos mais uma pergunta na plateia. Bora lá. Oi, de novo. O André quer fazer uma pergunta. Claro. Boa noite. Boa noite. Numa sociedade que todo mundo quer ter voz, todo mundo tem voz e todo mundo emite opinião, mas são poucas as pessoas que aceitam uma visão diferente daquelas que elas têm. Como é ser um jornalista que emite, que tem essa voz, que é um formador de opinião, como você mesmo disse? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes você é metralhado na internet, né? Eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer, tenho um posicionamento mais à direita, né? Independente disso, tenho amigos, colegas de esquerda. E tenho amigos que estão mais ao centro, falando em questão política. E quando eu me posiciono, quase todas as vezes, eu me posiciono sempre mais à direita. Mas, independente disso, quando o assunto trava, né, uma batalha, e essas batalhas acontecem todos os dias, ainda mais em questões que envolvem a comunidade, as necessidades da saúde, da educação, que eu prezo muito, eu tento, na medida do possível, deixar a minha visão de direita um pouco de lado, para, ao mesmo tempo, construir uma visão que possa atingir mais pessoas. É um pouco confuso, né, dizer isso, mas isso é o que eu tento fazer. Eu não consigo na maioria das vezes, mas nas poucas vezes que eu consigo, eu também consigo, na medida do possível, conquistar essas pessoas que não pensam como eu. Então, a neutralidade, como eu disse, na minha visão, não existe. Então, eu tento sempre equilibrar, na medida do possível, aquilo que eu penso na minha casa com aquilo que eu vou dizer no programa. Porque eu quero ser ali, 100% do tempo, eu mesmo. Então, por isso, muitas vezes eu dou uma opinião e, na sequência, eu falo, olha, gente, mas isso é o que eu penso. Porque eu quero que as pessoas tenham convicção de que aquilo que eu disse é o que eu penso, não necessariamente o que elas têm que pensar ou o que a empresa pensa. E quase sempre eu faço isso, eu me posiciono para que elas tenham a liberdade de escolher se elas concordam comigo ou se elas discordam de mim. E aí na internet tem gente que não entende isso, né? E aí me metralha muitas vezes. Mas eu estou de peito aberto, respondo a todos, independente do tipo de comentário, atendo todo mundo sem exceção, seja pelo Facebook, pelo Instagram. Muitas pessoas eu passo o meu contato pessoal em comunidades, as pessoas me mandam mensagem pelo WhatsApp e eu atendo todo mundo sem exceção, com a consciência e com a tranquilidade de colocar a cabeça no meu travesseiro à noite, sabendo, olha, eu disse a minha verdade, eu disse o que eu acredito. Se ela vai concordar ou não, aí já é com ela. Certo. E, Polito, qual o meio de comunicação que tu acha mais eficaz hoje em dia? A internet. É. Por quê? Eu acho que aconteceu uma... Quando a internet começou a ganhar força, para valer, tipo uns 15 anos atrás, aconteceu uma transformação muito importante, né, na comunicação. Por quê? Todos os meios se convergiram para ela. E hoje o que acontece? Você tem TV, você tem rádio, mas você está na internet. Tanto que o programa está no ar, mas ao mesmo tempo ele é transmitido ao vivo, simultaneamente pela internet. Qualquer programa de rádio de grande circulação é transmitido simultaneamente pela internet. E todas as matérias de grupos de comunicação, né, funcionam dessa forma. É uma espécie de efeito dominó. Então, eu dou a notícia, o portal compartilha aquela notícia, ou reconstrói e publica de uma forma. O jornal, que muitas vezes alguns grupos têm jornal, internet, como é o caso do nosso grupo, né? Então, está todo mundo entrelaçado, tentando trabalhar o mesmo assunto, com algumas visões diferentes, porque jamais eu vou contar a mesma história que o Damião, por exemplo, conta no jornal. Ele tem uma visão muito mais aprofundada, ele é muito mais sábio, muito mais conhecedor e experiente do que eu, por exemplo, vai contar. Então, a gente tem visões diferentes, mas a gente tenta sempre, na medida do possível, tratar do mesmo assunto. Mas todos eles, inevitavelmente, se convergem para a internet, que é um campo importante, sensacional, do futuro, do presente, mas perigoso. Porque as fake news estão por aí e a gente tem que ter discernimento para entender o que vale e o que não vale. Essa transmissão, tu acha que ela aumenta o Ibope ou ela divide? Eu acho que não interfere. Porque o público que acompanha pela internet é um público e o público que assiste pela TV é outro público, né?
Então, as pessoas que assistem TV no Brasil hoje são as pessoas que têm o hábito de assistir TV. O meu irmão, por exemplo, já é de uma geração que não gosta de assistir televisão, mas ele adora assistir pela internet. Então, acredito que o jovem, necessariamente o jovem, eu acho que é o que está mais inserido no meio virtual do que na televisão e no rádio. Por isso que os meios ditos tradicionais, né, o rádio, a TV, o impresso, migraram para o virtual com o intuito de atingir também esse público que cresce, né? Porque os velhos um dia partem, né? A gente envelhece e morre, tchau. Então, o cara que estava habituado a ligar lá no jornal, no mesmo horário, no mesmo dia, do mesmo jeito, ele vai seguir assim. Quem é da minha época já está um pouco dividido. Quem vem antes de mim, meu irmão, acho que vocês, já mesclam muito mais, né? Hoje em dia é muito mais fácil um cara acompanhar um programa ou assistir um filme pela internet do que seguir para uma videolocadora. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo, né? Mas é isso, as videolocadoras acabaram. Ninguém mais vai lá e aluga 7 VHS. O cara vai no Netflix e pum, na hora. É tudo muito instantâneo. E todo mundo teve que se adaptar a isso, à instantaneidade. É isso que tem feito a diferença. Nessa parte da instantaneidade, então, o impresso automaticamente teve que migrar também para o meio online. Todo mundo migrou. Mas e agora? O que a gente vai fazer com esse jornal tradicional que o senhorzinho, a senhorzinha recebem em casa? Mantemos. E vai ter respeito público. ao público, né? Porque tem um público... Eu gosto, por exemplo. Eu adoro estar lá no banheiro e ler um jornal. Mas isso aí é uma coisa minha. Eu costumo dizer que eu sou uma alma de velho. Tenho alma de velho. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de pegar o papel. Eu, por exemplo, adoro ler, mas odeio ler no tablet. Aqueles, como é que chama aquele negócio? Aqueles programas que tem livro, eu não consigo, aquilo lá me dá dor de cabeça, me deixa nervoso. E é a mesma coisa com televisão, com impresso, enfim. Todo mundo tem espaço. É claro que a internet, de alguma forma, engoliu todo mundo. Mas não é um engolir assim, engolir, digerir, tchau. Não, eu engoli, mas estou lá, estou trabalhando aquilo. Então, acho que é difícil que esses meios possam ser extintos. Assim. Acho que eles vão se manter para um público específico, o público que quer aquilo. Eu, por exemplo, adoro jornal e vou continuar lendo até o fim. Espero que dure. Eu também sou adepta do jornal, do livro. Eu não consigo me acostumar. Eu acho que tem muito... Tu sente diferente, né? Eu, por exemplo, adoro o cheiro do livro. Eu preciso ter ele físico. Tem essas coisas. Tem relação afetiva. É engraçado, mas é verdade, né? Tem a questão sentimental da coisa, o que remete muitas vezes à infância, ao passado, à estrutura do imaginário. Enfim, tem tanta coisa envolvida nesse processo, né? Não é só, vamos todos para a internet, acabou o jornal. Não existe isso. Tanto que o mercado de publicações de livros voltou a crescer no Brasil. Porque as pessoas se deram conta que é muito mais gostoso ler um livro no papel do que na internet. Isso é um fato. Isso é o que eu estou dizendo. E você acha que esses métodos que eles estão adotando hoje, tanto o rádio, como a internet, como a TV, como o impresso, eles estão sendo eficazes ou ainda falta mais alguma coisinha para dar esse impulso para o futuro? Não, eu acho que são eficazes. Eu acho que todos os meios são eficazes. É claro que está todo mundo tentando encontrar a matemática exata, mas eu acho que ela é impossível nesse caso, porque é um fluxo contínuo de um meio que é volátil. Então, eu estou na internet, né? Vamos supor. E, por exemplo, eu não gosto quando fica aparecendo propaganda. Tem alguns sites de notícia que socam lá de propaganda. Eu não vejo, apesar de gostar, olha que coisa engraçada, apesar de gostar daquele meio, de ter amigos trabalhando lá e de confiar na notícia, eu não entro no raio do portal porque tem muita propaganda. É um exemplo, mas isso é uma coisa minha, né? Então isso acontece. Eu acho que essa volatilidade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ela é constante, não vai parar. Então, todo mundo vai ter espaço para fazer de tudo. Tanto que o repórter abelha, que é o que faz tudo, cresceu no mercado. Mas ele não vai ter a capacidade, né, de engolir os outros. Tem gente que se apavora. Ai, meu Deus, eu tenho que saber filmar, gravar, dar pirueta e contar até 10 em inglês. Não é bem assim, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. O cara que sabe fazer todo tipo de função é bem-vindo para executar em determinado momento, mas jamais vai substituir o profissional que atua em área específica. Sim, com certeza. E agora são 10 horas em ponto, do horário de verão, e estamos quase finalizando a nossa conversa com o jornalista Rafael Polito. Fique com a gente para o nosso último bloco. Voltamos já. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação.
voltamos a apresentar Estação Estácio, o endereço da informação. Estamos de volta com o Estação Estácio e continuamos a nossa conversa com o jornalista Rafael Polito. Agora são 10 horas e 4 minutos do horário de verão. Rafael, conhecemos o seu lado profissional, né? Todo mundo te vê ele nas telinhas, mas quem é o Rafael Polito fora das câmeras? Caramba, pergunta difícil. Quem é o Rafael Polito? Pô, difícil a pergunta, hein? Bom, eu sou um cara tranquilo, assim, muito família. Gosto muito de estar com a minha família. Sou um cara que gosta muito de gente, que gosta de leitura, assim, de conhecer lugares diferentes. Sou um cara que sempre topou todo tipo de desafio. Nunca tive medo de enfrentar absolutamente nada. E que acredita, assim, no ser humano acima de tudo. Eu sou um cara que não desiste dos sonhos. Eu costumo dizer isso, assim. E é o que eu falo para as pessoas, né? Não desista daquilo que você acredita. Então, eu acho que, na essência, eu sou isso, assim. Tento ser um cara alma leve, apesar do meu posicionamento ideológico, sempre tento ouvir todos os lados. Acho que isso é fundamental na nossa profissão, independente do que você pensa, ouvir o outro lado, né? Mas, basicamente, sou isso, assim. Eu sou um cara muito família, eu tenho o maior prazer de ser pai, né? As minhas filhas são tudo para mim. Então, eu tento, na medida do possível, ser na televisão aquilo que eu sou em casa, que é um cara de alma leve, tranquilo, que gosta das pessoas, que tenta ser compreensivo o tempo todo. Claro que a gente estoura, né? Ninguém é de ferro. Pô, também fico bravo às vezes e tal. Mas sou um cara muito tranquilo, muito família. E você consegue se desligar totalmente da TV quando você está em casa? Consegue focar ali? Está sempre antenado? A gente nunca consegue desligar totalmente. A gente tenta. Eu acho que todo mundo tenta. Acho que algumas vezes eu consegui me desligar totalmente, mas foram muito raras, assim. Você sempre está falando com alguém, sempre toma. Hoje em dia, esse WhatsApp, esse negócio aqui é o terror. Tem sempre alguém te chamando, perguntando alguma coisa, ou surgindo um assunto, até pauta. O pessoal não larga do pé, né, o tempo todo. Você tenta desligar. Eu tento muitas vezes, mas não dá. Ou você liga em algum programa e quer assistir, quer ver notícia, ou você quer ler alguma coisa na internet. Hoje em dia tudo, né, converge para no celular, você está lá, consegue ter acesso a tudo. Acho que não tem como desligar, não. Não consigo desligar totalmente, não. Bom, Polito, a gente foi procurar então, né? A gente não queria saber só de você quem é o Rafael Polito fora das câmeras. Então, a gente foi em busca para ver quem realmente é. Vamos ver se não está mentindo aqui pra gente. Polito. Esse é o Polito? Esse é o Polito, todo balançado, meu filho. É que o povo acha que ele é assim só na frente das câmeras. Mas o Polito é essa simplicidade e essa generosidade também. Longe delas, né? Ele é a pessoa que chega todo dia e traz comida. Ele engorda a gente. Também, ele chega na redação, eu trouxe chocolate. Panetone. Eu trouxe panetone. Falta 2 meses pro Natal e já trouxe panetone. Brigadeiro, o que mais? Chocotone. É uma desgraça. Nada a ver. Gente, tem uma vez que a gente também, né, a gente marcou de se encontrar na frente da casa dele. Porque tinha um barzinho na frente da casa dele, né? Aí a gente chamou com ele, Polito, chega aí. Aí ele chegou, todo esbaforido, de chinelo, uma tranquilidade. Assim, aí ele falou, gente, eu acabei de levar uma pro médico, a filha, né? Uma filha pro médico. Aí agora dei banho nas duas, aí dei comida e agora desci rapidinho, estamos aqui. Polito é esse exemplo de polivalência dos homens dos dias atuais. 220, ligado no 220. Ele é atacado, assim, tipo, e ri, né? E chora quando ri, que é ótimo também, porque parece que tá engasgado, que é muito engraçado. Bem-humorado, leve, esse é Polito. Polito tem muito a nos ensinar. Eu tenho muito a aprender com o Polito, gente. A calma do Polito, né? Né? Uma tranquilidade, uma paciência nessas horas. Por isso que a gente adora e por isso que a gente fecha tão bem na hora da venenosa. Somos um quarteto feliz, né? É um quarteto sintonizado e o Polito faz parte desse trabalho que é sensacional. Tá dando tanto resultado fantástico. Beijo pra todos, gente. Um beijo. Que legal. A Marta, o Cleosvaldo, que na verdade é o André, são grandes profissionais, né? E o próprio Félix também, que trabalha com a gente, que faz a Cobra Judite, todo mundo sabe que é uma marionete. Eles são ótimas pessoas, né? E é o que eu disse quando a gente começou esse bate-papo. Acho que sem gente, sem pessoas, nada feito, né? A gente tem que conhecer as pessoas, aprender a respeitá-las. Eu acho que eu aprendi isso em casa, principalmente com meu pai, com a minha mãe, claro, com meu avô também, que falava muito disso, da humildade e tal. E eu levo isso para a vida, assim, né?
Porque hoje eu tenho a consciência que eu estou aqui, né? Amanhã, não sei. Assim, fico sempre esperando o amanhã. Construo para que o amanhã seja legal, né? Tô sempre nessa construção, tipo um Lego, assim, você vai montando para construir um prédio, um avião, na expectativa de que aquele objeto se forme. Mas, se não acontecer, a gente segue mesmo assim. Mas com a certeza de que você vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e dizer, não, hoje eu fiz a minha parte. Temos mais um depoimento. Tem mais? Querem me matar aqui, hein? Me pediram pra vir aqui falar do meu careca preferido, a careca mais linda desse mundo, meu Politinho! Desde que a gente começou o programa aqui no ano passado, eu dou sempre uma lambida na careca dele, tô sempre puxando o saco, sempre falando que ele é lindo, maravilhoso. E eu casaria com ele. Não posso porque já tem dona, não é verdade? Polito, tu é sempre o queridão. A gente só funciona porque tu tá na bancada também. Nós quatro nos completamos. E você, meu querido, é o parafuso fora da nossa mente. Você é o que estoura de todo mundo. E é por isso que funciona. Porque você é legal, você é bacana, você não dança bem, você sarra no ar, você paga amigo. E a gente adora, né? Era pra eu fazer esse papel, mas você consegue completar muito mais o meu papel de pagar amigo. Tá bom, lindão? Te amo, seu lindo. Obrigado por tudo, pelo teu carinho e pelas lições de vida que você dá para todo mundo. Polito é o cara nota 1000, nota 10, que eu ainda vou buscar beijo de língua, já acabou. Viado! Beijo, lindão! Vai se catar, Judite! Eu também amo a Judite. Que personagem incrível, né? É verdade. Eu nunca tinha feito a Hora da Venenosa. A experiência foi aqui. Tinha feito o Balanço Geral em outros lugares, mas a Venenosa foi algo novo, assim, que eu não tinha experimentado. E tem sido uma experiência muito legal, né? Muito legal, não só para o momento que a gente para e dá risada, mas para o momento que a gente consegue ver erros e acertos, né? Porque os famosos estão aí expostos, né? A gente consegue ver erros e acertos e dá muita risada. Mas o mais legal para mim nessa construção toda é justamente o bastidor. Porque eu tive a grata surpresa, a oportunidade e sorte de ter esses colegas comigo. Não só os que falaram aí, mas todos que estão nos bastidores, que tem tudo a ver com aquilo que eu disse no começo da entrevista. Porque eu soube, conversando com amigos de São Paulo, que aqui, a Hora da Venenosa, nós fomos os únicos do Brasil que não fizemos piloto e fomos ao ar desse jeito. Não teve teste, a gente não se conhecia, vocês entendem isso? Para que um programa dessa magnitude dê certo, tem que existir química, os caras fazem teste, gravam uma vez, todo mundo senta, analisa o que ficou bom, repete. Não teve isso, não teve isso. É algo inimaginável, que foi uma grata surpresa para mim, porque eu gosto de todos, profissionalmente e fora da TV. São boas pessoas, são profissionais que estão ali, né, com o empenho de fazer um bom trabalho e que deram certo, a gente deu certo junto, assim, deu certo no ar. É inacreditável. E eu sou muito feliz e grato a todos eles. Polito, foi um prazer conversar contigo, né, Kali? Foi ótimo. A gente vai finalizar por aqui. Obrigada a todo mundo pela presença, galera. Obrigada a Marta, Cleosvaldo, a Judite, que se disponibilizaram e... Muito legal. E acho que é muito tranquilo para eles falar um pouquinho de você. Beijo, gente! Isso aí, boa noite a todos. Você ouviu Estação Estácio, o seu programa de entrevistas. Sempre um papo aberto e direto com quem é notícia. Produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio. Supervisão, professor Ricardo Medeiros. Mesa de áudio, Márcio Goebel.